A Venezuela vive uma ditadura ou uma democracia? Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. É uma ditadura? Não acho que é ditadura. É diferente de uma ditadura. Acabou de ser confirmado por González, Maduro e Donald Trump. Notícia muito importante agora sobre a situação da Venezuela que envolve a posse do Donald Trump neste dia 20 de janeiro de 2025. Você que está me acompanhando aqui, eu quero colocar uma matéria na tela para você ver comigo todos os detalhes, tá? Eu quero começar aqui com esta notícia. González confirma que estará na posse do Donald Trump. O líder oposicionista garantiu que vai aproveitar todos os espaços para defender a vontade do povo venezuelano. Você está vendo aí, ó, o González na tela? E o Edmundo González, que reivindica a vitória nas eleições presidenciais de 28 de julho na Venezuela, ele confirmou que comparecerá nesta próxima segunda-feira, dia 20, a posse do próximo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que o reconhece como o presidente eleito do país sul-americano. Tem algo sobre isso que eu quero compartilhar com você aqui, tá? Algo muito sério está acontecendo nesse momento. Você que está acompanhando aqui este vídeo, eu vou colocar uma matéria para você ver comigo. Aqui agora, eu quero pedir atenção total. O Brasil foi convocado aí, né, pelo Maduro para poder, juntamente com a Venezuela, Brasil e Venezuela, invadir Porto Rico e assim estaria, né, desafiando a soberania dos Estados Unidos. Um parlamentar, um senador dos Estados Unidos, pediu para o presidente brasileiro dar uma resposta com urgência sobre a posição do Brasil diante disso, porque se o Brasil realmente, né, ficar calado ou então demonstrar que vai apoiar o Maduro nessa invasão a Porto Rico, o Brasil pode sofrer aí danos dos Estados Unidos e algo grande pode acontecer para cima do Brasil envolvendo os Estados Unidos, principalmente agora com a entrada do Donald Trump, tá? E diante disso, González continua com o seu plano, tá? E o plano agora pode ser consumado nesse dia 20 de janeiro, que é o dia da posse do Donald Trump. Foi anunciado algo aqui que realmente nos parece que não tem mais volta, tá? Os Estados Unidos, a mídia internacional já está considerando que os Estados Unidos declarou guerra contra o Maduro, contra a Venezuela de forma aí pública, né, com as suas ações, e já estão dizendo também na mídia internacional, vou mostrar tudo para você aqui em detalhes nessa matéria, que sanções gravíssimas podem ser aplicadas contra a Venezuela, tá? E que algo vai acontecer com o Maduro aí. Preste atenção nesta matéria que eu vou colocar aqui agora. Você que já está acompanhando este vídeo, né? Já aproveite aí para deixar o seu like, o seu joinha, para a gente poder alcançar o máximo de pessoas neste momento. E a gente vai prosseguindo aqui, ó, com esta matéria, tá? Enquanto você deixa o seu like, o canal Jornal Matilha News fez essa matéria aí, vou compartilhar com os irmãos. Você vai acompanhar comigo em detalhes o que eles estão anunciando agora sobre a situação na Venezuela, que agora entra, né, no estado mais crítico, mais grave aí de todos. Olha só, meus irmãos, presta atenção. E agora a gente tem mais um capítulo na crise política da Venezuela. Nicolás Maduro, sabe o que ele fez? Ele havia decidido fechar o espaço aéreo, fechar a fronteira com a Colômbia, fechou a fronteira com o Brasil. Estados Unidos estabelecem prazo final para Maduro deixar o poder na Venezuela. Segundo Francisco Palmieri, chefe da missão, a recusa em aceitar uma transição democrática aprofundará a crise no país e isolará Maduro internacionalmente mais ainda. Os Estados Unidos e aliados reconhecem Edmundo González como vencedor e aqui, no Brasil, lamentavelmente, o governo petista não faz o menor esforço de reconhecer a fraude e muito menos a vitória do opositor ao ditador Maduro. Conocer las primeras imágenes de la decisión del régimen de Nicolás Maduro de desplegar el sistema de misiles antiaéreos en Venezuela. Atención. A Venezuela vive uma ditadura ou uma democracia? Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. É uma ditadura? Uma briga, não acho que é ditadura. É diferente de uma ditadura.
A tragédia venezuelana continua a se aprofundar sob o regime cada vez mais tirânico de Nicolás Maduro. O país enfrenta não só uma crise humanitária sem precedentes, mas também uma estratégia militar desesperada. Isso porque agora Maduro armou civis como uma suposta linha de defesa em caso de uma intervenção estrangeira. Civis já famintos e exaustos por anos de miséria, agora estão sendo empurrados a uma linha de frente como escudo humanos, uma prática que desafia qualquer noção de ética. Essa estratégia é normalmente repugnante e militarmente irracional. Ao colocar o povo como bucha de canhão, Maduro não apenas revela sua covardia, mas também escancara uma fragilidade de um regime que sequer confia plenamente em suas próprias forças armadas. Personal de las redes y de la SODI, presente, aquí están todos, mi saludo. Pasará a una operación permanente de vigilancia. Vigilancia, vigilancia. Porque Venezuela tiene enemigos muy perversos y malvados. Se uma intervenção externa, especialmente dos Estados Unidos, realmente acontecer, a Venezuela enfrentará um cenário de caos e destruição, com a população civil sofrendo as piores consequências. Outra ação tomada no dia de sua posse foi o acionamento dos sistemas de defesas antimísseis de fabricação russa. Temendo uma operação militar contra ele, esse movimento eleva ainda mais a tensão na região e revela o grau de paranoia do regime, que se encontra em alerta máximo diante da possibilidade de uma intervenção estrangeira. Em um claro sinal de que a situação se agrava, os Estados Unidos aumentaram a recompensa pela captura de Nicolás Maduro de 15 para 25 milhões de dólares. Esse gesto é uma demonstração contundente da disposição de Washington em intensificar a pressão sobre o regime. Nas últimas horas, ondas de manifestações tomaram conta de diversas cidades venezuelanas. Milhares de pessoas foram às ruas, gritando por liberdade e exigindo a saída de Maduro, a quem acusam de usurpar o poder e se recusar a reconhecer a derrota eleitoral. A insatisfação popular cresce a cada dia e essas mobilizações são uma demonstração clara de que o povo não está mais disposto a aceitar a tirania. A situação torna-se ainda mais instável, com relatos de que parte da Guarda Nacional Bolivariana tem se recusado a reprimir os protestos com a violência habitual. Essa aparente divisão dentro das forças de segurança representa um enorme risco para Maduro, que historicamente se manteve no poder através do controle ferrenho do aparato militar. Se essa resistência interna se intensificar, o regime poderá enfrentar um colapso. Em mais uma tentativa desesperada de controlar a narrativa, a ditadura de Maduro ordenou o bloqueio do TikTok e de 20 VPNs na Venezuela, dificultando que o mundo saiba o que está prestes a acontecer. La red social que se llamaba Twitter, X. Elon Musk es el dueño de X y ha violado todas las normas de la propia red social Twitter, hoy conocida como X. Todas. Y ha violado incitando al odio, al fascismo, a la guerra civil, a la muerte, al enfrentamiento de los venezolanos, ha violado todas las leyes de Venezuela. Y en Venezuela hay ley. Y vamos a hacer respetar la ley. Cuento con su apoyo. ¡Fuera, X! ¡Fuera, Elon Musk! ¡Fuera! Get up, Elon Musk! Get up! O bloqueio é uma tática clássica de regimes autoritários que procuram suprimir a disseminação de informação e impedir que a população se comunique com o exterior. Enquanto isso, Diosdado Cabello, o segundo homem mais poderoso do regime, fez declarações explosivas, acusando Maria Corina Machado de tramar uma operação clandestina para trazer de volta ao país Edmundo González, líder oposicionista.
Modelo ameaçou de que qualquer aeronave que tentar entrar no espaço aéreo venezuelano sem autorização será abatida. Essa declaração colocou as forças aéreas bolivarianas em alerta máximo, intensificando ainda mais o clima de tensão. Além disso, Maduro acusa Maria Corina de liderar uma conspiração que envolveria mercenários norte-americanos, supostamente já presentes no país. Embora essas alegações carecem de provas concretas, servem para alimentar a narrativa paranoica do regime sobre uma possível intervenção estrangeira. A Venezuela já foi o quarto país mais rico do mundo em termos de recursos naturais, graças às suas vastas reservas de petróleo. No entanto, desde a ascensão de Hugo Chávez ao poder e posteriormente com Nicolás Maduro, o país entrou em um declínio vertiginoso. Em 8 de dezembro de 2011, Chávez declarou que Maduro era o sucessor ideal que ele desejava para a presidência. Minha opinião firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Mal sabia o povo venezuelano que essa escolha levaria a uma queda de 75% do PIB, um declínio sem precedentes em um país que não estava em guerra. Em 2018, enquanto a Venezuela enfrentava uma das maiores crises humanitárias e alimentares da história, Maduro foi flagrado em um dos restaurantes mais caros da Turquia, a do famoso chefe Salt Bay, onde uma única refeição pode custar até $1.000. Isso em um país onde o salário mínimo é de apenas $4. A ostentação sem qualquer constrangimento chocou o mundo, ainda mais porque estamos falando de um país que já enfrentou uma inflação de mais de 63.000%. Em 2023, a Venezuela registrou o maior índice de subnutrição da América do Sul, afetando mais de 6,5 milhões de pessoas. Em um país que, a cada 4, 3 venezuelanos não conseguiam atender às exigências nutricionais mínimas e mais de 5,4 milhões de venezuelanos deixaram o país devido à fome, segundo dados da Acnur e do Programa Mundial de Alimentos da ONU. Diante da crise, muitos se perguntam por que Maduro não aceita ajuda internacional para combater a fome. A resposta está nos Comitês Locais de Abastecimento e Produção, o CLAP, criados pelo regime. Segundo denúncias de venezuelano, esses comitês se tornaram a única maneira de muitas famílias conseguirem comida, transformando-se em uma ferramenta de controle político. O medo de não conseguir alimentar os filhos assegura a lealdade nas urnas, tornando a fome uma moeda de troca eleitoral. La situación que uno tiene, porque como está el país, es fuerte, yo veo que uno a veces tiene, hay momentos que uno dice, cónchale, uno tiene para comer, a veces no, es fuerte. Apesar de uma crise ser evidente, Maduro nega qualquer responsabilidade, culpando o imperialismo e os embargos econômicos dos Estados Unidos. Ele ignora, contudo, que suas próprias ações provocam esses embargos. El plan imperialista para tratar de destruir a la revolución bolivariana. Y ellos mantienen su empeño obcecado, obsesionado, de desestabilizar a Venezuela. Enquanto isso, os métodos para conter os críticos são brutais. Líderes da oposição ou são presos, exilados ou simplesmente desaparecem. Muitos, quando reaparecem, estão mortos ou mostram sinais de tortura. Maduro já mandou fechar diversos canais de televisões e rádios, acusando-os de incitar a violência. Além disso, uma lei de responsabilidade social na mídia audiovisual concede ao governo o poder de restringir a cobertura de notícias, impondo multas e penalidades
aos veículos que compartilharem conteúdos considerados prejudiciais à ordem pública. Y ahora con las redes sociales más todavía, la manipulación de las redes sociales. Embora a censura seja severa, as redes sociais continuam sendo as últimas fontes de informação livre, o que talvez explique a aversão de Maduro às plataformas como o WhatsApp e o Twitter, hoje já banidos do país. Y a WhatsApp le decimos, WhatsApp, vete pa'l carajo, WhatsApp. Desde o início dos protestos, mais de 2.000 manifestantes foram presos. A repressão violenta e constante contra quem se opõe ao regime revela um verdadeiro caráter de uma ditadura que se mantém no poder à custa do sofrimento do povo. Com a situação fora de controle, cresce a especulação sobre uma possível fuga de Maduro. Seus destinos prováveis incluem Nicarágua, Cuba ou, em última hipótese, a Rússia. No entanto, qualquer fuga criaria um perigoso vácuo de poder, podendo desencadear confrontos internos entre facções do regime. A crise na Venezuela é uma bomba relógio prestes a explodir. E o futuro do país permanece incerto. Enquanto Maduro mobilizar civis e manter o exército em alerta, a oposição intensifica seus esforços para galvanizar o apoio interno e externo. Com a chegada eminente de Maria Corina Machado e a possibilidade de um retorno simbólico de Edmundo González, o cenário pode mudar drasticamente nas últimas horas ou dias. A comunidade internacional observa com atenção, ciente de que qualquer intervenção ou escalada pode ter consequências profundas para toda a região. Mas a gente vai continuar o nosso bate-papo aí no campo dos comentários. Deixa aí embaixo qual é a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo na Venezuela e o que é que isso pode respingar para nós brasileiros. Te vejo no próximo vídeo. Tchau. Decir que Venezuela es una dictadura es una estupidez histórica y quien lo diga es un estúpido.